Vamos pensar numa coisa. Como é que se retoma uma cidade que existe na prática dentro de outra cidade? Hoje, a gente vai mergulhar a fundo numa das operações policiais mais complexas e audaciosas do Rio de Janeiro. É quase como dissecar um assalto urbano para entender a tática, a estratégia e, claro, as consequências de enfrentar o que era uma verdadeira fortaleza. E com esse código, o silêncio da madrugada acabou. O cenário, o Complexo do Alemão, no Rio. E olha, isso aqui não era uma patrulha de rotina, não era uma batida policial qualquer. Era o começo de uma ofensiva pensada nos mínimos detalhes, em que cada segundo, cada movimento tinha um porquê muito bem definido. Então, mas qual era o plano de verdade? O objetivo aqui não era só entrar, fazer barulho e sair. Nada disso. A missão era muito, mas muito mais ambiciosa. Era retomar o controle do território. Era reafirmar a presença do Estado numa área que, por anos, foi um reduto do crime organizado. E isso é um ponto crucial, gente. Não foi um avanço às cegas atirando para todo lado. Foi uma operação guiada por inteligência. Os alvos eram específicos. Os pontos de comando, as rotas de fuga, os líderes, tudo isso já estava mapeado. Cada passo foi calculado com base em informações que eles passaram dias coletando antes da invasão. Agora, para a gente conseguir entender a tática usada, a gente precisa primeiro entender o terreno. Pensa assim, o BOPE não estava entrando num bairro comum. Eles estavam, na prática, invadindo o que só dá para descrever como uma fortaleza urbana dos tempos modernos. O Complexo do Alemão é um verdadeiro labirinto, só que na vertical. Sabe aquelas vielas bem apertadinhas? Em combate, elas viram corredores de tiro. As escadarias íngremes são basicamente emboscadas prontas, naturais. E cada casa construída morro acima dá uma vantagem de fogo gigantesca para quem está dentro. Para quem está avançando ali por baixo, cada esquina é um perigo mortal. Então, o resumo da ópera no começo do confronto é este: uma disparidade tática gigantesca. De um lado, o BOPE, avançando por baixo com uma visibilidade quase nula. Do outro, os traficantes, com a vantagem da posição, controlando tudo do alto. A pergunta é, como é que se vira um jogo desses? A resposta não foi simplesmente colocar mais homens ou mais poder de fogo. Não, a resposta foi a doutrina. O BOPE decidiu contra-atacar essa vantagem do terreno, não com força bruta, mas com um método de combate cirúrgico, que foi desenhado especificamente para esses labirintos urbanos. A estratégia foi toda dividida em 3 fases bem lógicas. Primeiro, o isolamento. É como fechar todas as portas e janelas de uma casa. Ninguém mais entra, ninguém mais sai. Isso corta reforços e rotas de fuga. Depois, a varredura, que é uma limpeza metódica, setor por setor, para não deixar nenhum refúgio para trás. E por último, a consolidação, que é garantir que o território, uma vez tomado, não seja perdido de novo. O nome dessa doutrina é limpo em camadas. A ideia é genial de tão simples. Pensa numa escada. Você não pula direto para o último degrau, certo? Você sobe um de cada vez, garantindo que cada um está firme antes de ir para o próximo. É exatamente isso. Um avanço lento, mas deliberado e, o mais importante, pensado para ser permanente. Tá, mas falar é fácil. Como eles fizeram uma doutrina tão complexa funcionar na prática? Bom, tudo se apoiou em 3 pilares. Primeiro, inteligência precisa, saber exatamente onde estavam pisando. Segundo, uma coordenação impecável entre as equipes no terreno. E terceiro, o uso de tecnologia como drones para conseguir ver o que os olhos não alcançavam. E aí, quando o avanço finalmente começou, o que se viu não foi apenas um tiroteio. Foi um verdadeiro choque de filosofias. De um lado, a metodologia e a ordem do BOPE. Do outro, a estratégia deliberada do caos, usada pelos traficantes. A tática do adversário não é exatamente nova, mas costuma ser bem eficaz. A ideia é criar o máximo de caos possível, atirando em áreas residenciais, botando fogo em veículos para criar barricadas. O objetivo é bem claro: atrasar o avanço da polícia e forçar o comando a tomar uma decisão muito, muito difícil. E aqui está a sinuca de bico que essa estratégia do caos cria. O que o comando faz numa hora dessas? Avança no meio do fogo e das barricadas, sabendo que isso coloca a vida de civis inocentes em risco? Ou recua, cede o território e, na prática, admite a derrota daquele dia? A decisão foi avançar. Para o BOPE, a doutrina é muito clara. Recuar sob o fogo inimigo não garante segurança. Só adia perda de controle que, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer.
Então, mesmo com todos os riscos envolvidos, avançar era a única opção para cumprir a missão. Quando a fumaça começou a baixar, a batalha no terreno deu lugar a uma outra batalha, a de analisar as consequências. Afinal, como é que se mede o sucesso de uma operação desse tamanho? A gente pode olhar os resultados em 3 níveis diferentes. Do ponto de vista militar, foi um sucesso claro. A logística do crime foi desmantelada. Simbolicamente, o poder do Estado foi reafirmado. Mas é no resultado político que a coisa fica mais complicada. A operação não foi um fim, foi um começo. Ela abriu uma porta, mas o que viria a seguir era a verdadeira questão. E aqui, a gente chega no pulo do gato da operação inteira. A ação militar, o confronto, nunca foi o objetivo final. O verdadeiro propósito era criar um espaço seguro, uma janela de oportunidade, para que o poder civil, com escolas, com postos de saúde, com serviços, pudesse finalmente entrar e ocupar o espaço que antes era do crime. Isso nos leva, então, para a análise final. A operação foi, sem dúvida nenhuma, uma vitória tática. Mas, como é que se transforma uma vitória tática numa vitória estratégica, uma vitória de longo prazo? No grande tabuleiro de segurança pública, uma operação como essa é uma jogada poderosa. É um movimento importante. Mas é só um movimento. A verdadeira vitória, o checkmate, só acontece quando o Estado ocupa aquele espaço não apenas com a polícia, mas com cidadania, com infraestrutura, com oportunidade. Então, o que é preciso para construir essa ponte para o futuro? A resposta não é simples, mas o caminho é claro. É preciso integrar a ação policial com políticas sociais, consolidar a presença do Estado de verdade e, o que talvez seja mais importante, criar um pacto político que trate a segurança como um projeto de nação e não só de um governo. Essa citação resume o desafio de uma forma perfeita. A operação do BOPE foi um choque agudo, que mudou a cena, mudou a foto daquele momento. Mas a reconstrução do tecido social, a cura de verdade, isso é um trabalho para décadas. Muito mais longo e complexo que qualquer batalha. E assim, a gente termina onde começou, com uma pergunta. O território foi retomado, a cena mudou. Mas a questão fundamental para o futuro do Rio de Janeiro continua no ar. O que vem a seguir? A resposta para essa pergunta é o que vai definir se essa foi apenas mais uma batalha vencida ou o começo do fim da guerra.